Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe o passo a passo desse kit, que é bem útil na cozinha, e é um kit térmico, com essas três peças aqui, que vocês já viram aí na foto, que é essa luva, eu fiz esse daqui, que pode ser ou um pegador de panela, eu fiz ele para se auxiliar da luva, quando você quiser pegar lá uma travessa do forno. E aí eu fiz ele justamente aqui para ser para minha mão esquerda, porque eu fiz na intenção de ser um auxiliar aqui da luva. A luva eu fiz para a mão direita. Por que que eu tô falando para a mão direita? Porque ela é térmica e eu só coloquei a manta aqui na parte de baixo, na parte que a gente vai ter o contato com a travessa, a panela quente, né? E aí no decorrer do vídeo eu vou mostrando direitinho para vocês. Porque aí, se você quiser fazer uma luva que, por exemplo, eu sou destra, mas se a pessoa colocar aqui na mão direita, na mão esquerda, a parte do... Aqui, ó, tá vendo o barulhinho? A parte da manta, ela vai ficar para cima. Então, aí a pessoa tem que escolher se ela quer fazer com as duas partes, com a manta nas duas partes, para servir para destro e para canhoto, e ou fazer só assim, né? Depende, né? Se você vai fazer uma encomenda, se você quer deixar sua pecinha pronta, a pronta entrega. E aí, esse daqui eu fiz para ser para mão esquerda, para ser complemento dessa daqui. Ó, eu fiz curtinho aqui, só para caber só o dedo, e aqui eu fiz maiorzinho para caber a mão inteira. E para completar, para deixar mais completinho o kit, eu fiz esse paninho de prata aqui com esse barradinho da mesma estampa. É a barrada só aqui em cima, para ficar o paninho todo livre aqui por dentro. Então, vamos lá? E eu vou fazer 3 vídeos desses aqui para o vídeo não ficar longo. Então, eu vou começar pela luva hoje. Esse vídeo vai ser só da luva. Aqui tá meu molde. Eu fiz ele também tudo pro tamanho da minha mão. A minha mão, ela é uma mão pequena. Então, se você for fazer aí uma pecinha que seja para deixar pronta entrega, aí, então, dependendo do tamanho da sua mão, você vai, acho que diminuir aqui do tamanho da minha, não tem. Tem que ampliar um pouquinho. Então, aqui, para mim fazer esse molde, primeiro eu fiz aqui o desenho da minha mão mesmo, fiz com a mão, eu desenhei com a mão esquerda, né? Tirei o desenho da mão esquerda, porque eu não ia conseguir fazer com a mão direita. Eu não ia conseguir desenhar a minha mão direita usando a mão esquerda. E aí, depois eu fiz o contorno aqui por cima. E aí, aqui, o desenho da mão mesmo, eu já fiz ela com uma certa folga, mais ou menos, aproximadamente um meio centímetro entre os dedos aqui, ó. Meio centímetro desse lado, meio centímetro desse, de folga. Depois eu fui fazendo fiz esse traçadinho aqui, ó. Depois fiz mais um, depois fiz mais outro, fui pegando aqui, aumentei. Você vai achar um jeitinho aí pra você fazer seu próprio molde. E depois fui dando mais uma desenhadinha aqui, ó, pra ficar uma luvinha mais bonitinha, ficar aquele negócio parecendo aqui uma luva de boxeador. E aí, esse tamanho aqui, ele já tá o tamanho normal. Então, a gente vai cortar o tecido com um tanto para a gente ter margem para costura. Então, aqui tem um retângulo, eu não sei a medida certinha, mas ela tem ela tem as margens para eu riscar e costurar, né? Depois eu deixei no link, em algum lugar, as medidas. Mas aí vai ser de acordo com o tamanho da sua mão mesmo, que você vai precisar. Então, aí nós vamos precisar duas vezes no tecido principal. Aqui eu tô aproveitando esse restinho de tecido do que eu fiz. Então, para quem tem aí restinho de tecido, já pode aproveitar, ó, ele tá todo emendadinho aqui, ó. Então, eu tô usando esse daqui pra parte de cima e esse daqui, ó, que é um tecido poeirinha, pra parte de baixo. Então, são dois tecidos, duas vezes no tecido principal, duas vezes para tecido pro forro.
Eu tô usando para estruturar, eu tô usando feltro. Aí você pode usar manta, ou se você tiver feltro também, e não tiver a manta, pode usar também o feltro. Eu tô usando feltro, porque eu não tenho manta, 2 vezes. E se você for fazer a luva com as duas partes usando a manta térmica, você vai cortar 2 vezes, senão você vai cortar uma vez. Isso daqui, essa manta, para quem não conhece, ela se chama Etaflon. É uma manta térmica mesmo, usada para fazer bolsas, lancheiras, essas coisas. Ela é assim, ó, aqui é igual um papel alumínio, só que é um pouco mais resistente. E aqui é assim, ó, parece uma espuminha, mas na verdade isso aqui é como se fosse uma cola. E igual a que vem na R1, R2, se eu colocar ela aqui junto com o tecido e eu passar o ferro aqui por baixo, ó, isso aqui derrete toda, essa parte que parece uma espuma. Vamos precisar também de um retângulo assim pequenininho, só pra gente fazer aquela alcinha lá, caso a pessoa queira pendurar a luva em algum lugar. Então, aqui peguei uma das partes, né? No caso aqui eu peguei aqui que vai ficar para cima da minha mão, uma parte do tecido principal e uma parte aqui no meu caso do feltro, para dar uma estruturadinha aqui nesse tecido. E aqui nessa luva aqui, eu fiz essas costurinhas, tá dando pra ver, assim, ó, para estruturar. Mas aí você pode fazer na posição que achar melhor, que quiser. Aqui, como eu já tô usando esse tecido aqui, todo aproveitando as partes, eu vou passar a costura justamente onde tem a junção dos tecidos. E aí, eu vou começar para você estruturar. Se você começou para a costura aqui, você costura aqui, volta aqui novamente, não fica costurando. Veio para cá, voltou daqui e veio, porque senão o tecido ele começa a dar uma enrugada. Você tem que começar do mesmo sentido que você começou, você fazer todas as costuras. Eu vou fazer e já mostro. Fiz as costurinhas aqui, só para prender aqui o feltro com o tecido. Agora vamos aqui para essa parte onde vai a manta térmica. Ó, aqui de frente para mim, ó. Primeiro, aqui, daqui de cima, né? Tem o tecido, a parte do direito do tecido aqui para cima, a manta térmica, aquela parte que parece espuminha aqui junto com o avesso, porque isso aqui parece uma espuma, mas ela é como se fosse uma cola. Então, se com a manta R1, R2 a gente não posiciona assim para passar o ferro e grudar, então se eu passar o ferro aqui, ó, ela gruda. Então, por que eu falo isso? Porque tem gente que fica sem saber qual lado e as posições, que faz um pouco de confusão, porque são muitas partes, né? Então, ó, direito, tecido, essa parte parece uma espuminha junto com o avesso do tecido aqui, ó. E aqui a manta, que se for a manta R1 ou R2, que no meu caso estou usando o feltro. E é aqui, dessa posição. Então, por que que eu não posso estruturar esta parte aqui do tecido? Porque para eu estruturar aqui, eu ia costurar a manta térmica. E ela não é resistente o suficiente para aguentar a costura para lá e para cá. Então, aqui, para a gente fazer uma costurinha na hora que for fazer a junção das partes, né? Até o bom é dar uma diminuída na tensão do ponto, para não apertar muito e rasgar. E principalmente luva, porque ela é. Geralmente, quando eu já vi gente que fez bolsa, isso aqui faz muito tempo que eu tenho. Eu comprei isso aqui para fazer uma lancheirinha quando meu filho era pequeno. Então, tem gente que faz assim, para nem passar nem costura aqui, corta o lugar que vai ser posicionado lá dentro da lancheira, da bolsa, e às vezes não passa costura nem aqui, né? Para ela continuar lá, e só deixa ela lá para fazer a função de manter, né? Ou quente ou frio. Aí, eu posicionei aqui, agora, que é uma parte importante, ó. Eu já tô com aquela lá, com aquela que eu estruturei na manta, já cortei o excesso.
E aí, ó, tem que lembrar, se você tá com um tecido assim, antes, sem o molde cortado na posição, você tem que lembrar de espelhar o molde. Ó, esse daqui, ó, se eu fiz esse aqui, se eu risquei esse aqui, então eu tenho que virar ele pra cá, porque depois este lado aqui ele vai ficar assim. E aí tem que ter o encontro certinho aqui, ó. Então não pode esquecer, porque senão depois fica os dois lados iguais e não vai encaixar. Aí eu vou riscar meu molde aqui, espelhado, e vou passar uma costura igual eu fiz nessa. Ó, já cortei o excesso, mas tem que deixar, ó, uma margenzinha de costura, porque a gente ainda vai juntar essas duas peças, essa parte aqui com essa outra, né? Então, tem que ter uma margem pra gente ter o pezinho de máquina, né? Olha, ó, aqui agora, ó, a parte que tá com manta térmica, e a outra parte que tá só com a manta, que seria R1 ou R2, no meu caso aqui é o feltro, né? Ó, e aí, tem que juntar aqui os dedos, né? Não esquecer de fazer de espelhar, vai ficar um dedo pra lá, outro dedo pra cá. Agora, nós vamos juntar aqui, só que aí eu vou colocar aqui, ó, direito com direito do tecido, e aí vamos passar uma costura toda a volta, menos aqui, no punho da luva, né? Agora que eu já alinhei as partes, não passei a costura ainda. Agora que eu falei, agora a gente passa uma costura ou em cima dessa daqui, escolhi o lado que eu achei que a costura ficou mais bonitinha, mais certinha, e alinhei certinho. Aí eu vou passar ou bem em cima, a gente tem que ver se as partes bateu, se não tá um ladinho, porque na hora que a gente refila, acaba que às vezes aqui mesmo, ó. Aqui mesmo eu refilei demais, tá sobrando bem pouquinho para pezinho de máquina. Então, eu alinhei bem aqui para deixar certo. E aí, ou passa bem em cima da costura, dessa costura que a gente fez, ou a gente passa 1 milímetro por dentro, para ela não ficar aparecendo do outro lado. Dá retrocesso no começo, até agora não precisava dar retrocesso nenhuma dessas costuras, né? Agora dá retrocesso, dá toda a volta e retrocesso no final. Passei toda a costura aqui, ó. E dei mais uma refiladinha só onde eu achei que precisava. E agora aqui, ó, entre esse entremeio aqui, a gente vai dar um pique, mas com cuidado, pra não cortar a costura. Pra na hora que a gente desvirar ela ficar, tá aqui, mais do ladinho. Um pouquinho. Pra poder ela ficar boa. Vamos desvirar aqui. Pera. E aí, gente, eu esqueci disso daqui, ó. Aí eu abri um pouco, porque eu tinha que colocar ele agora. Eu abri um pouquinho aqui a costura, vou fazer a alcinha aqui, ó. Pega um tecidinho aí da largura que você quiser, ó. Dobrou uma vez no meio, vincou, abre, dobra aqui as pontinhas de lado, até o encontro aqui do meio, ó. Dobra novamente. E aí, vou passar uma costurinha bem na pontinha aqui desse lado e desse lado. Vou encaixar ele aqui dentro, ó. Essa parte aqui, deixa aqui pra fora. A parte, ó, da argolinha, a gente encaixa aqui dentro. Abrir a costura certinho na divisão do tecido. Vou só encaixar ele aqui dentro e fechar a costurinha de novo. Pronto, já coloquei, já tirei o excesso aqui. Agora vamos desvirar. Deixar bem arrumadinho. Aí, pra arrumar aqui dentro, eu uso uma coisa assim, ó.
Tem vezes que eu vou fazer alguma coisa desse tipo, eu uso a tesoura, mas aqui a gente não pode usar a tesoura para não correr o risco de cortar a manta térmica. É uma coisa que não tem foto. Tá. Vamos deixar isso aqui um pouquinho agora, e agora vamos para a parte pro forro. Ó, dei uma adiantadinha aqui, risquei o meu molde no tecido, nas duas partes, né? Assim, as duas partes juntas, risquei aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, já tá minhas duas partes de forro. Risquei meu molde aqui em cima, fiz minha costura como fiz nas outras partes. O que que eu deixei? Deixei um pouquinho mais de margem, porque aqui, ó, eu já cortei o excesso, deixando a margem de costura aqui, né? E aqui, ó, meu molde parava aqui, então, certo, eu costurar aqui dos lados até aqui, né? Até onde parava o molde. Só que eu deixei aqui, ó, mais ou menos 2 dedinhos, a margem maior, que é pra gente fazer este... Cadê? Tá pronto. É pra gente fazer esse acabamento aqui, do próprio forro. Aí, passei minha costura nas laterais, deixando aqui, ó, nessa parte que vai, ó, nessa parte que vai aqui, deixando uma abertura aí mais ou menos de uns 10 ou 12 centímetros, para depois a gente desvirar o forro. Aí, nós vamos pegar aquela parte que já tá pronta, né? Aquela parte que tá pronta, mas ó, não tá com forro, dentro tá aqui, ó. E aí, ó, essa parte aqui tá do direito, né? A parte do forro ainda tá do jeito que a gente fez a costura, direito com direito, fiz a costura direito com direito. E aí, nós vamos pegar esta parte que tá pronta e vamos encaixar ela aqui dentro dessa do forro. Ó, direito, avesso. Quando eu encaixar aqui, então, o que que vai acontecer? Vai bater direito com direito, igual a gente faz as costuras de costume. Vestir aqui, não precisa encaixar essa parte aqui do dedo não, porque a gente vai desvirar ele. Então, a gente só alinha aqui, ó, a parte do forro, aqui a costura com costura, né? E aqui assim a borda, e nós vamos passar uma costurinha, essa aqui que é uma parte mais chatinha, nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, prendendo o forro na, no, na peça, né? Na peça pronta. Se você fizer a sua um pouco maior, e aqui tiver uma abertura, a minha ela ficou bem justinha, porque eu já não sou muito boa com o negócio de luva. Se o negócio ele ficar, minha mão ficar dançando lá dentro, eu vou, quando eu for pegar uma coisa, vai ser certo que eu vou deixar cair. Então, a minha ficou bem justinha aqui no punho, para encaixar a mão. E aí, então, se a sua for um pouquinho maior, dá para você tirar isso daqui, quem tem máquina assim, e encaixar aqui nesse negócio. A minha nem dá, mas vou tentar. Essa parte aqui que é chata, mas a gente consegue. Prendi aqui o forro. Agora, pela abertura que a gente deixou, a gente vai desvirar pra gente jogar o forro aqui pra dentro da luva, ó. Tirei a luva de lá de dentro. Aí, desvira agora o forro. Agora ele vai ficar todo direito. Cadê o dedinho? E aí, agora a gente vai. Ainda ficou um pedacinho aqui sem prender, ó. Aqui na hora que eu fui prender. Depois eu termino. Eu vou. Peraí. Mostrar aqui primeiro. Aí, antes da gente jogar a luva lá pra dentro, a gente fecha essa aberturinha aqui, ó. Passa uns pontinhos aqui. Eu vou fechar aqui antes de fazer isso, porque depois a gente tem que fazer o acabamento aqui.
A gente já passei a costurinha aqui. É que aqui, quando a gente vai passar a costura, a gente tem sempre que observar para na hora que a gente vai virar para ir fazendo a costura circular, sempre baixar a agulha, porque senão o tecido começa a escorregar e aí sai do pé da máquina. Aí fechei, agora a gente vai jogar aqui para dentro, ó. Agora sim a gente arruma tudo direitinho. Ó, encaixa aqui do dedo. Praticamente tá pronto. Essa daqui até que ficou mais folgadinha aqui, que a outra minha que eu fiz ficou bem justa. Aí eu já tá pensando nisso, eu abri um pouquinho a costura pra cá, porque a outra tá com dificuldade. Vai que na hora que precisar lavar, encolhe um pouquinho e não serve. Agora a gente vai fazer ó, um encaixadinho aqui, ó. Aí, por isso que a gente deixou aquela margem um pouquinho maior, do forro. Aí a gente dá uma puxadinha aqui, ó, pra gente fazer esse acabamento aqui. Aí é só dar uma puxadinha aqui, ó, e passar de novo, e passar de novo uma costurinha aqui, como eu tô com a linha amarela, eu vou passar aqui bem em cima do amarelo. E, e aí é só isso. Mas essa daqui é um pouquinho melhor de fazer, um pouquinho mais fácil de fazer do que aquela que é quando vai prender. Pronto, ó. E é só isso, ó. Aí aqui, se você quiser fazer uma tirinha bem fininha também para ficar igualzinho aqui, aí pode fazer, porque depois aqui que a gente vai fazendo, que a gente vai vendo o que pode melhorar, né? Mas não é difícil, né? Só é um pouquinho trabalhoso e um pouquinho assim, prestar atenção, né, na posição da luva por causa dessa questão aqui, ó. Aí, aqui minha manta tá aqui, como eu falei. Ou então, se você quiser, você pode. Mas tá vendo? Aqui onde que o tecido aqui tá preso. Com o feltro tá aqui preso. Aqui tá solto. Então, aqui dá pra saber que não tá... aqui tá mais ajustadinho, né? Mas, se você quiser fazer com as duas partes de manta, aí é só fazer e não fazer essas costuras aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, aí você pode deixar um comentário aí, que assim que eu puder, eu posso responder. Se o vídeo foi útil para você, deixe seu joinha aí. Se você quiser receber os próximos vídeos, ative o sininho para você receber a notificação. Depois eu vou fazer ainda o pegador e o pano de prato. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.